Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento dar início à nossa aula de número 2 sobre escatologia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, neste momento, Senhor, para Te glorificar e Te exaltar. Pai Santo, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando a Tua palavra, de estarmos estudando esses assuntos, ó Deus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Amém. Dando continuação ao estudo da escatologia, e agora nós vamos tratar sobre as bodas do Cordeiro. Do que se trata? E ele fala aqui que depois do tribunal de Cristo nos ares, os salvos se reunirão com o Senhor no céu, onde ocorrerão as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja. E a gente segue na nossa linha de escatologia, tá, irmãos? Pode ser que algumas linhas você encontre alguma divergência. Esse assunto é muito extenso, muito complicado, mas há sempre uma coisa em comum. É a volta de Cristo, a igreja se une com Cristo, há o julgamento sobre a terra, sobre os ímpios, e o povo passa a desfrutar a eternidade com Cristo. São pontos pacíficos. Aí tem alguns pontos que são mais delicados. Vai passar pela grande tribulação, não vai passar, vai ter milênio, não vai. Aí alguns têm os seus pontos de vista, mas naquilo que é principal há uma concordância. Vamos aqui, ó, fatos relacionados com as bodas do Cordeiro. Acerca dessa grandiosa ceia do Senhor, lemos em Apocalipse 19, do 7 ao 9, e Lucas 22, do 29 ao 30. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui há um recorte de Apocalipse 19, do 7 ao 9, fazendo alusão a essa celebração, esse casamento, essa festa. E aqui ele vai trazendo alguns fatos relacionados, né, às bodas do Cordeiro. A igreja do Senhor, à semelhança de uma noiva, estará pronta, preparada para as bodas. 2. Haverá um grande regozijo por parte dos salvos quando entrarem na sala do banquete. A noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representa as justiças dos santos. 5. Haverá também uma grande ceia e os salvos comerão à mesa do Senhor no seu reino. E há sempre na Bíblia Sagrada a gente vê essa alusão sobre a comensalidade, sobre estar à mesa, estar junto, ali um momento de comunhão, de celebração. Jesus, quando institui a ceia do Senhor, ele está numa reunião ali, numa como se diz, num banquete, num jantar da Páscoa. Então você vê, era muito comum eles estarem sempre à mesa, estarem ali juntos para celebrar, para ter esse momento de comunhão. E hoje não é diferente, né? A gente cerca a mesa na ceia, no momento de celebração e de comunhão com Cristo e com a igreja. Vamos lá. Salvos de todas as partes da terra e de todos os tempos reunir-se-ão com o Cordeiro de Deus. Os servos de Deus do Antigo Testamento conhecerão os do Novo. Juntos saudarão efusivamente os salmos de todos os períodos da história. Então haverá uma união dos servos do Senhor, desde o Antigo Testamento, desde o Novo. Será um momento maravilhoso.
Aí a grande tribulação é onde reside é, um aspecto assim de algumas polêmicas, como eu falei para vocês. Alguns acreditam que não passaremos pela grande tribulação, é a nossa linha de pensamento. Alguns acreditam que passarão pela grande tribulação, outros acreditam que haverá um arrebatamento, um resgate durante, no meio da grande tribulação, mesmo tribulacionista, né, a linha que tem, e aí existem vários pontos. Vamos lá. O que é a grande tribulação? A primeira alusão à grande tribulação nas Escrituras está em Deuteronômio 4,30. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarão, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Esta e outras passagens veterotestamentárias se referem profeticamente ao evento em análise. Aí aqui também, Mateus 24:21 fala também, Jesus no sermão profético, ele diz assim: nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Olha, tribulações a igreja sempre passou e passa ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo. A gente observa que os nossos irmãos, principalmente de alguns países asiáticos, alguns países árabes, passam por assim uma grande tribulação entre eles. É uma grande tribulação, perseguição, morte. Eles pregam o evangelho, não sabem nem se ficarão vivos. Mas a gente tem que destacar que, uma vez perguntaram assim, será que eles não estão já passando essa grande tribulação? Mas aqui, Mateus 24:21 fala que é um evento que até agora não tem havido e não haverá jamais. É uma coisa assim de grandes proporções, diferentemente do que. Porque martírio, perseguição, a igreja sempre sofreu ao longo da história. Então a gente analisa aqui que é um evento singular, um evento único, de grandes proporções, assim, uma coisa terrível. Como diz a Bíblia, né? O grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Então é um momento que Deus vai executar julgamento sobre a terra. É um momento que o anticristo, ele durante 3 anos e meio, ele vai reinar com uma falsa paz. Depois dos 3 anos e meio finais, ele vai se revelar como quem ele realmente é. E haverá uma perseguição, haverá uma situação muito delicada. E aqui ele fala no 6.1, na página 47, a igreja passará pela grande tribulação. É comum recorrer a essa simbologia para defender a ideia de que a igreja não enfrentará esse tempo de angústia. Assevera-se que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio e que antes desse Noé e sua família entraram na arca. Então eles usam esse argumento, que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio e que não enfrentará, e que Noé e sua família entraram na arca e não enfrentaram esse dilúvio. Afirma-se que as águas do Mar Vermelho só caíram sobre os egípcios depois que Israel passou, e que Elias subiu num redemoinho antes do cativeiro. Assegura-se que a igreja, quando for arrebatada, posto que é a luz do mundo, instalar-se-á um período de trevas, e ainda que, ao ser tirada da terra, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o mundo desmoronará. No entanto, todos esses exemplos apenas ilustram uma verdade revelada claramente nas páginas sagradas. Não há dúvida de que a igreja será arrebatada antes desse período de trevas. Então é baseado nesses conceitos que acreditamos que a igreja não passará. Aí ele fala, na nota de rodapé, ele fala dos teólogos pós-tribulacionistas, que é uma linha que tem dentro da escatologia, que afirmam que Jesus virá após a grande tribulação, e os midi-tribulacionistas, ou mesotribulacionistas, asseveram que o advento de Cristo se dará no meio desse tempo de angústia,
E o pré-tribulacionismo é também uma escola humana de interpretação, cujo posicionamento, entretanto, honra as Escrituras. Então, nós somos de linha pré-tribulacionista, que nós acreditamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Aí que ele explica, por que a igreja não passará pela grande tribulação? Os teólogos pós e mesotribulacionistas têm suas razões pessoais para não crer no rapto dos salvos antes da grande tribulação. Não obstante, é melhor não irmos além do que está nas Escrituras, nem nos movermos facilmente de nossas convicções quanto ao livramento da ira futura por ocasião do arrebatamento. Segundo aos Tessalonicenses 2:9. Há muitas evidências de que a igreja não passará pela grande tribulação. Aí ele lista vários exemplos aqui. A noiva de Cristo estará no céu durante esse período e voltará com ele para pôr termo ao império do mal. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são justiça dos santos. Então, uma das razões é que a noiva de Cristo estará no céu, durante esse período voltará com ele. A palavra de Deus exorta a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. No 3, no 2, a palavra de Deus nos exorta a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:1. Apocalipse 3:10, Jesus fez uma promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Contudo, essa mensagem não foi apenas para aquela igreja, já vista o que está escrito nos versículos 13 e 22 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa de livramento da tentação mundial é extensiva às igrejas, que ele fala. 4. Antes de o Cordeiro de Deus desatar o primeiro selo, dando início a uma série de juízos, em Apocalipse 6, João viu os 24 anciãos diante de Deus no céu. Eles representam a totalidade da igreja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Isso prova desde o início da grande tribulação, os salvos já estarão no céu. Em Apocalipse 13:15 está escrito que serão mortos todos os que não adorarem a imagem do anticristo. Se esse fará guerra aos santos a fim de vencê-los, quantos deles restariam para um arrebatamento durante ou depois do período tribulacionista? Como vimos acima, tais santos mortos pela besta serão os mártires da grande tribulação e não a igreja, que já terá sido arrebatada. 6. Em suas duas epístolas tessalonicenses, a ênfase de Paulo foi o arrebatamento da igreja. Ao mencionar esse glorioso evento pela primeira vez, ele deixou claro que Jesus nos livrará da ira vindoura. Está lá no capítulo 1, versículo 10. E isso é confirmado ainda na primeira epístola. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Então é baseado nisso daí que a gente acredita que não passaremos pela grande tribulação. Ai, meu teclado parou de funcionar. Bíblia Online. Vamos entrar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Então, fala que nos livrará da ira que está para vir, então a igreja não passa pela grande tribulação, né, irmãos? Que esse é um momento atípico na história da humanidade, então a igreja ela não passa por isso. Ela vai ser arrebatada. Conforme o texto acima, são os que estão em trevas que não escaparão da destruição. Os filhos da luz, no capítulo 5, verso 5, já terão sido arrebatados. Por isso, mais adiante, Paulo reafirma que os salvos escaparão da ira futura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem de 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, é de difícil interpretação e não nos convém fazer especulações sobre o que não está revelado claramente. Não obstante, vemos nela a reiteração de que a igreja não estará sob o domínio do anticristo e seu aliado, o iníquo falso profeta. Aí ele cita aqui: e agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E aí a gente vê nuances, exemplos do que vai ser. Ainda o Ministério da Injustiça ele opera. A gente vê isso, mas ainda não são os eventos do período da grande tribulação. Não é esse momento. Quanto tempo durará a grande tribulação? E aí a gente vem aqui e fala que a grande tribulação ela terá um período de 7 meses. Ou perdão, irmão, de 7 anos. 7 meses, não, 7 anos. Nos tempos bíblicos, os meses eram de 30 dias, não havia meses de 31 ou 28. Tampouco se considerava o ano bissexto. Os anos tinham sempre 360 dias, 12 vezes 30. Em Apocalipse 11:3 está escrito que as duas testemunhas de Deus profetizarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Esse período também aparece em Apocalipse 13, verso 5, sob a forma de 42 meses, que é igual a 1260 dias, ou 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são apenas a primeira metade da grande tribulação, que terá a duração total de 7 anos, conforme a profecia de Daniel 9, do 24 ao 27, que é o que Daniel fala aí, 9, 24 ao 27. Então, fala assim, ó, 42 meses, 1260 dias, traduzindo 3 anos e meio. Fique bem claro isso aqui para você. A 70ª semana é a última semana de um total de 70 setes, revelados ao profeta Daniel. A contagem das 70 semanas, ou 490 anos,
começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém e foi interrompida com a morte do Messias. De acordo com a revelação dada ao profeta, essas semanas se subdividem em 3 períodos. Isso que é importante nós sabermos. A primeira parte compreende 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. Uma semana são 7 anos no estudo escatológico. Ou 49 anos, e destaca com clareza o começo da contagem dessas semanas, das 70 semanas de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daquela data até a conclusão desse trabalho, que está lá em Neemias 6,15, passaram-se realmente 49 anos. A segunda etapa compreende 62 semanas, isto é, 62 vezes 7, que dá 434 anos. Tempo que abrange da restauração de Jerusalém ao Messias, o príncipe, como está em Daniel 9:25. É realmente impressionante observar que desde a data do decreto para a restauração até a data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus do 21, do 1 ao 10, passaram-se exatamente 69 semanas, ou 69 vezes 7, 483 anos. Exatos, irmãos. Certinho isso aqui. A terceira parte compreende a última semana, isto é, a 70ª semana, a semana de número 70, sobre a qual a profecia diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Comparando esta expressão com a palavra de Jesus, quando profetizava sobre esses acontecimentos, fica provado que a 70ª semana, sem dúvida, representa o tempo de grande aflição. Como isso aqui é uma citação do livro do Eurico Bergstein. O estudo comparativo das passagens proféticas de Daniel, Apocalipse e Mateus 24, indica que após a destruição de Jerusalém no ano 70, haveria um lapso temporal indefinido, chamado de dispensação da igreja, ou tempo dos gentios, até que os eventos da 70ª semana começassem a se cumprir. Depois desse período parentético indeterminado entre o século I e o arrebatamento da igreja, a besta firmará o tal concerto ou pacto com muitos por 7 anos, mas só cumprirá a sua parte nos primeiros 3 anos e meio. Na segunda metade da semana, ele se voltará contra os judeus. Os juízos divinos cairão de maneira intensa sobre o império do anticristo. Então, nós estamos vivendo essa última... Nós estamos até a 69ª semana. Aí houve esse lapso, aí esse intervalo, e aí vem o surgimento da igreja. Aí, como diz a palavra, veio para o que era os seus, mas os seus o rejeitaram. E aí a gente teve o tempo dos gentios. Os gentios passaram agora a crer e a receber a promessa da salvação, a bênção da salvação. E aí agora a gente está nesse intervalo entre as semanas 69 e a semana 70. Haverá salvação na grande tribulação? Nesse período, Deus dará mais oportunidade de salvação a todos aqueles que não foram arrebatados. Não só os desviados poderão se reconciliar com Cristo, todos os seres humanos terão oportunidade de salvação desde que invoquem o nome do Senhor. O texto de Apocalipse 7,14 menciona que os que serão salvos durante esse período, os quais lavarão as suas vestiduras, branqueando-as no sangue do Cordeiro. Vamos lá em Apocalipse 7,14.
E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavar e branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a gente observa o quê? Que haverá salvação durante a grande tribulação. Aí aqui na página 53 ele fala assim: quem receberá o sinal da besta? Já falaram que era o código de barra. Inclusive, eu conheci uma pessoa que ela falava assim: não, eu não, eu falava o código de barra. Aí ela trabalhava num supermercado que o ponto era pela digital e ela não queria se cadastrar, ou cadastrou com muita ressalva. Então a gente já viu de tudo. Mas olha só, na grande tribulação, quem deseja comprar alguma coisa só poderá fazê-lo mediante o sinal, o nome ou o número da besta. Somente o número é revelado na Bíblia. Quanto ao nome e ao sinal que poderá ser colocado na mão direita ou na testa dos adoradores do anticristo, não há maiores informações. A igreja não receberá o tal sinal, que será uma marca para aqueles que, tendo ficado na terra após o arrebatamento, forem convencidos pela segunda besta, o falso profeta, de que o anticristo é o salvador do mundo. O sinal separará como adoradores conscientes do homem do pecado. E aí vai morrer, né? Vai pagar com a própria vida. Olha só, diz que quem deseja comprar alguma coisa só poderá fazer mediante sinal, o nome e o número da besta. Aí eles falam, o número é no 6666. É, o Apocalipse ele tem muita linguagem figurada, não necessariamente algumas coisas são literais, tem que haver um estudo muito profundo sobre isso. Mas, como a gente vê que o ministério da iniquidade, da injustiça, ela opera, mas ainda não o anticristo, a gente analisa o quê? Essa pandemia. Essa pandemia, a gente viu muitos traços de autoridade. Disseram que era para salvar a população, mas a gente vê que não. Então, só podiam entrar em certos países com passaporte sanitário. Só podiam fazer algumas coisas se tivessem a vacina, o cartãozinho de vacina. Começaram a selecionar cidadãos de primeira classe e de segunda classe, né? Os de primeira classe são os que tinham a vacina e os que não queriam se vacinar eram tidos como cidadão de segunda classe. Alguns países, se eu não me engano, se foi a Inglaterra, algum país, não vamos dizer assim, teve um país da Europa que os vacinados não precisariam fazer quarentena, mas aí os não vacinados teriam que ficar de quarentena. Começaram a fazer essa distinção. Aí a gente não vê uma. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a escatologia de um modo geral, que é o estudo do fim das últimas coisas, a gente vê esses traços do que pode vir a ser. Hoje você vê a tecnologia tomando conta, a tecnologia, o algoritmo, ela sabe sobre você, ela sabe o que você assiste, o que você vê, e aí ela começa a bombardear aqueles conteúdos baseados naquilo que você assiste. É como as pessoas falam, né, que hoje o algoritmo sabe mais de você sobre do que você de si mesmo, né? E aí a gente vê essas situações. Então você observa que é para deixar a gente atento, alerta sobre o que os homens estão maquinando, sobre o que os homens estão pensando. Aí aqui na página 54 ele faz um contraste entre
o Cristo e o anticristo, porque assim, eles querem ser parecidos com o diabo, ele quer ser parecido, não tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você vê o quê? O anticristo, o falso profeta e, e mais o outro personagem, né? Satanás. Você vê uma falsa trindade satânica, essa trindade satânica. Inclusive ele fala aqui, né, na página 52, sobre essa falsa trindade. O diabo, o anticristo e o falso profeta. É a falsa trindade. Aqui ele fala sobre 144 mil judeus eleitos. Serão santos homens de Deus responsáveis pela pregação do evangelho durante a grande tribulação. Esses servos do Senhor provenientes das tribos de Israel cumprirão cabalmente a sua missão, não tendo por preciosas suas vidas. As suas testas serão assinaladas a fim de indicar a sua consagração a Deus. E isso não os protegerá das perseguições. Aí vem os testemunhos de Jeová, fala que só os 144 mil que serão salvos. Mas aí eles falam, não, só os 144 mil são os que vão reinar com Cristo, mas vão ser salvos. E aí uma vez eu interpelei um deles e falei assim, mas vocês já passaram, a religião de vocês já passou da quantidade de 144 mil membros. Como é que faz? Aí eles ficaram meio assim, aí teve que chamar um mais graduado lá dentro da religião deles lá para falar alguma coisa. Mas você vê que não tem esse. Você vê que não tem essa. Não tem como, não tem sustentação isso daí. Vamos lá. As duas testemunhas. Haverá no tenebroso período tribulacionista duas duplas, uma do mal, outra do bem. A primeira é bestial, formada pelo anticristo e o falso profeta, blasfemará, guerreará contra os santos, também fará grandes sinais para enganar os que habitam na terra. A segunda, celestial, será composta de duas testemunhas enviadas por Deus, que profetizarão com grande poder e também farão sinais. As duas testemunhas serão dois profetas do Altíssimo, que, à semelhança de Moisés, Elias, Micaías, Jeremias, João Batista, Estevão, Paulo, o próprio Senhor Jesus, entregarão mensagens de juízo com toda ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. As características delas, à luz de Apocalipse 11, do 1 ao 13, serão as seguintes. Tem alguns que falam que as duas testemunhas, se não me engano, a Igreja Adventista fala que as duas testemunhas ela é um Antigo e um Novo Testamento, mas não tem base. Então vocês observam que eles exercerão o seu ministério durante 3 anos e meio. E as duas testemunhas terão especial poder e grande autoridade da parte de Deus. Isso será necessário em razão da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Trajar-se-ão de pano de saco. Vestir-se de pano de saco especificamente denota pesar, coração quebrantado. Elas serão, por assim dizer, antítipos dos profetas do passado, como João Batista, que não andava ricamente vestido. Antes usava peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus ombros. Aí a gente observa aqui no número 5, na página 56, que farão sinais prodígios, terão poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. O que a gente observa aqui que são duas testemunhas à semelhança do profeta Elias e de Moisés. Quem foi que orou para que não houvesse chuva? Foi Elias nos tempos de Acabe. Quem que
converteu as águas em sangue, foi Deus através da instrumentalidade de Moisés. Então nós observamos o que nós podemos entender que são pessoas, não digo que haverá, alguns dizem que é literalmente Moisés e Elias, que são eles, são Moisés e Elias. Mas é alguém com esta característica, com essa semelhança. Porque Moisés e Elias são personagens com muita autoridade, com muito respeito. Então a gente não pode dizer que é o Novo e o Antigo Testamento, que não tem base para dizer isso. Aí alguns falam que são Enoque e Elias, por não terem passado pela morte, aí eles voltam novamente, mas quando acabarem sua missão, serão mortos pelo anticristo. E aconteceu isso com muitos profetas, né? Foram mortos depois do fim da sua. Só que interessante no número 8 que os corpos dessas testemunhas, permanecerão expostos em praça pública em Jerusalém, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua imoralidade e ao seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presentes uns aos outros. Mas depois dos 3 dias e meio, elas ressuscitarão. E diz aqui: o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. Elas serão, assim por dizer, antítipos de Cristo, que ressuscitou depois de 3 dias também em Jerusalém. Antítipo é que faz uma referência, é um tipo de Cristo, que faz referência a Cristo. As características lembra a Cristo. É um antitipo. No 10 também fala que a similaridade com a ressurreição dos justos por ocasião do arrebatamento. E elas, ao ressuscitarem, ouvirão a voz dizendo: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Aí uma semelhança à ascensão de Cristo e uma semelhança à ressurreição dos justos por ocasião do arrebatamento. Aí o julgamento de Israel, na página 57. O julgamento dos israelitas durante o período tribulacionista está previsto no Antigo Testamento. Ezequiel 20, 33 ao 38, Zacarias 13, do 8 e 9, Amós 9, 8 e 10. Um dos objetivos dos juízes apresentados em Apocalipse, sob selos, trombetas, taças, que vai do capítulo 6 ao 17, é levar Israel ao arrependimento. Como resultado, o remanescente desse povo se voltará para Deus, arrependido, aceitando Jesus como Messias. O que nós observamos é que, olha, há um fato acontecendo que chama muita atenção. Há muitos judeus se convertendo, aceitando a Cristo como Messias. Isso o pastor Luiz Saião, que é um especialista nessa área, e tem uma ligação muito grande com Israel. Ele falou recentemente que há uma grande quantidade de judeus se convertendo a Cristo. São judeus messiânicos, são judeus cristãos. E só que boa parte não aceitam a Cristo como Messias. Então, todos esses eventos com relação a Israel, esses julgamentos, vai ser para que Israel se arrependa. Deus vai permitir uma situação muito tensa sobre Israel, e aí Jesus virá para poder livrar o seu povo de Satanás, do falso profeta, da besta, e através dessa vinda gloriosa, que é a vinda para julgar as nações, para acabar com tudo, para ver uma cessação do mal, aí o povo verá que realmente Cristo, ele é o Messias. Ele é o verdadeiro Messias, o Messias de Israel, que eles não acreditam. Aí agora ele vai falar sobre o Apocalipse 12, a grande tribulação. Aí nesse capítulo 12, fala sobre o evento da mulher vestida de sol. E na página 58,
ele fala que... Deixa eu ver o horário aqui. Que não há dúvida de que essa mulher é Israel. O versículo 17 da passagem a preço mostra que o dragão, Satanás, fará guerra ao resto da sua semente, uma referência clara ao remanescente israelita. Também Isaías clamava acerca de Israel, e Paulo também faz coro a essa citação. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Vestido de sol representa a glória do Senhor que tem envolvido o povo israelita ao longo dos séculos. Tem a lua debaixo dos pés. É uma alusão à supremacia de Israel como nação escolhida. 3. Uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Trata-se de uma referência aos patriarcas que deram origem às 12 tribos formadoras do povo de Israel. Grávida. Grávida já com dores de parto, gritando com ânsias de dar à luz. Isso mostra que o privilégio de ser escolhido como nação, de onde surgiu o Messias, trouxe e trará a Israel experiências dolorosas. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dará gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor, como está lá em Isaías 26, 17. Quem é o menino? Aí um fala que representa a igreja, os mártires, 144 mil selados durante a grande tribulação. Mas no contexto das escrituras, o Apocalipse 12, verso 5, deixa claro que se trata de Jesus Cristo. E deu à luz um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. É evidentemente Jesus Cristo, irmãos. É muito claro isso aqui. Quem é o dragão? É o diabo. E possui grande força, vermelho como fogo, porque atuação sanguinária no mundo, né, causando destruição e morte. E também essa coisa está associada ao pecado. Ele é aquele que peca desde o princípio. Possui 10 chifres. Isso representa, à luz da profecia bíblica, os 10 reinos que formarão a base do império anticristão. Chifre tem sempre a ver com força, né, com poder. Tem 7 cabeças com 7 diademas. Diz respeito à plena autoridade que o diabo exercerá sobre os reinos da terra. Possui uma grande cauda, referente à sua astúcia. E aí ele arrastou uma terça parte dos anjos quando ele foi. Aí a fúria do dragão contra a mulher. Desde sempre, o princípio inimigo luta contra Israel, irmãos. Que através dele viria a salvação, a redenção da humanidade. Ele não conseguiu frustrar os planos divinos, mas ele luta contra Israel sempre, a todo instante, a todo momento. O povo tenta extirpar Israel do mapa, mas Deus é tremendo e guarda ele. Guarda. Você vê, Caim matou Abel, mas Sete deu continuidade à linhagem. Faraó mandou matar os meninos israelitas, mas Moisés foi livre, foi liberto. Saul tenta matar Davi, não consegue. Os herdeiros do trono de Davi, como Joás, foi guardado. Aí nos tempos do Novo Testamento, Herodes tentou matar Jesus, mas Jesus foi liberto. Então você veja só que o diabo tenta matar Jesus, tentou matar Jesus, tentou matar Moisés, tenta fazer algum mal contra o povo de Deus. Mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal e ele reina para todo sempre. Satanás será precipitado na terra. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma batalha no céu. Sob a liderança do arcanjo Miguel, encarregado de proteger o povo de Deus, os anjos de Cristo prevalecerão contra os do diabo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
Interessante, né? Também houve uma guerra nas regiões celestes e Miguel ele teve que ser chamado para cooperar. Quando Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 10, houve também este mesmo. Há uma semelhança com essas passagens. Irmãos, aqui na página 61 tem Satanás será precipitado na terra. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma batalha no céu, sob a liderança do arcanjo Miguel, que será encarregado de proteger o povo de Deus, os anjos de Cristo, e prevalecerão contra os do diabo. Nesse tempo, o dragão será expulso das regiões celestiais. Foi precipitado o grande dragão. O diabo já foi julgado, como diz lá no Evangelho de João, e sua carreira está em ascensão. E descensão, perdão, descensão, ou seja, está em queda. Quando quis igualar-se a Deus, foi precipitado dos céus, juntamente com seus anjos. Ele está nas regiões celestes. O apóstolo Paulo diz sobre isso, nas regiões celestes. Na grande tribulação, será lançado na terra. No milênio, ficará preso no abismo e finalmente será lançado no lago de fogo. Na página 62, ele fala que eles habitam as regiões celestiais, onde está a sede do governo do príncipe das potestades do ar. A precipitação do inimigo à terra trará grande prejuízo ao mundo, principalmente a Israel. A tríade satânica ou a trindade satânica se estabelecerá com muita força. E diz, olha aqui diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Se hoje a gente já vê uma operação da maldade tremenda no nosso mundo, imagine agora nesse evento, nesse momento, que ele vem com grande ira e ele desce, se ele está atuando nas regiões celestes, se ele dá ordem aos demônios, aos demônios ali, aqueles anjos caídos, para fazerem maldade, ele fazer maldade, imagina quando ele vira a terra e saber que pouco tempo lhe resta. Aí que a coisa vai arrochar. Então vamos ser fiéis a Deus, vamos permanecer na presença de Deus para a gente ser arrebatado, subir com o Senhor, enquanto o Senhor nos ares, para a gente não ter que experimentar nada disso. A fuga de Israel para o deserto. Na segunda metade da grande tribulação, o diabo perseguirá a mulher, isto é, Israel. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. E Deus deu livramento, guardou, protegeu Israel, né? E foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então você vê que essas asas de águia representam a direção de Deus. Deus, ele sempre cuida do seu povo. Deus, ele está sempre guardando, cuidando, dando livramento. 6.5. Juízos divinos durante a grande tribulação. Antes de Cristo voltar em poder e grande glória, com a sua esposa, a igreja, muitos juízos divinos serão derramados sobre a terra, descritos em Apocalipse, sob selos, trombetas e taças. Como disse Jesus em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os israelitas remanescentes, os que restarem, né, serão abreviados aqueles dias. 4 cavaleiros. Quando os primeiros 4 selos são desatados, na revelação dada ao apóstolo João, 4 cavaleiros representados como anticristo, a guerra, a fome e a morte entram em ação. A gente vê muitas coisas anticristãs
muitas pessoas que são anticristãs. A gente vê guerra, a gente vê morte, fome, mas aqui são eventos de uma proporção inimaginável, uma proporção que nunca houve, nunca aconteceu. E é onde eles vêm e sai para fazer essa destruição, essa devastação na terra. Os últimos selos, a abertura do quinto selo revela que entre os mortos estarão vários servos de Deus, os mártires do período, como está lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Ao ser desatado o sexto selo, ainda na primeira parte da tribulação, menciona-se um grande terremoto, alterações cósmicas e densas trevas. Vai ter grande terremoto, vai ter alteração com relação ao Sol e à Lua, trevas intensas. Aí é bom também você sempre estudar fazendo uma correlação ao livro do Êxodo. Tá, irmãos? Você estudar esses selos, esses juízos, com o livro do Êxodo, com as pragas. É sempre bom você fazer essa correlação. Não pode deixar de esquecer também o livro do Êxodo. As 7 trombetas. Na abertura do 7º selo, 7 trombetas serão tocadas por 7 anjos, desencadeando juízos divinos ainda mais intensos contra os moradores da terra. Então são coisas terríveis que vão acontecer. As 7 taças da ira de Deus. Os últimos e mais terríveis juízos serão deflagrados pelo derramamento do conteúdo das 7 taças da ira de Deus. A primeira será derramada sobre os homens, fazendo enfermar. A segunda e a terceira sobre os mares, rios e fontes, transformando água em sangue. Quarta sobre o sol, que superaquecerá. A quinta será sobre o trono da besta, e seus seguidores morderão a língua de dor. E a sexta sobre o rio Eufrates, a fim de fazê-lo secar, facilitando o acesso aos inimigos de Israel ao Vale da Armagedon. E quando a 7ª taça for derramada sobre o ar, será ouvida uma grande voz do trono de Deus, está feito. E ouvir-se-ão vozes, trovões, relâmpagos, e o maior terremoto de todos os tempos acontecerá, levando à morte a inúmeras pessoas. Aos ímpios, essa morte será. A manifestação de Cristo em poder e grande glória. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será pôr um fim à grande tribulação. E isso se dará 7 anos após o rapto da igreja. O que a gente observa é que, após o final da grande tribulação, Jesus vem para colocar um fim sobre a grande tribulação, sobre esse período de grande tormenta sobre a terra. E ele fala que ele cita Zacarias 14:4, que e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Essa profecia tem algo aqui maravilhoso. Tem algo maravilhoso. Tem alguns portões, os portões ali nas muralhas de Jerusalém, eles foram lacrados pelos reis árabes que dominaram Israel durante o período de tempo, que agora não me lembra, me foge a memória o nome dele. E de posse das profecias de Ezequiel profetiza sobre isso, sobre essa porta selada, sobre essa situação. E eles, temendo que o Messias fosse passar por essa porta, eles constroem um cemitério bem de frente a essa porta. E o que acontece? A gente sabe que os judeus não tocam em mortos porque senão tornam impuros. Fere a pureza cerimonial, toda com relação a essa questão da religião judaica. E aí ele constrói ali para que não
não passe o Messias por ali. E aí a gente vê essa passagem da Zacarias dizendo que quando Jesus ele vem e põe os pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abre, a terra se fende, ela se abre e o Messias vai passar no meio e né, nessas portas da entrada triunfal, e ele vai entrar em Jerusalém por essas portas. Isso aqui é bem interessante. Bem legal a gente saber disso daqui. Aí fala aqui na página 65. O telefone está tocando. Agora não tem como desligar. Então, irmãos, Jesus será visto por todos. Página 63. Ele será visto pelos judeus que os traspassaram por todas as nações. Todos os adoradores da besta o contemplarão e lamentarão. Pois na segunda etapa Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para julgar toda a terra. Jesus virá com poder e grande glória. E há uma descrição de como será a manifestação de Cristo, de qual passagem destacamos os versículos 11, 14 e 16. Lá de Apocalipse 19. Diz que, da primeira vez, algumas linhas dizem que o arrebatamento será secreto, que não vai ver, o povo não vai ver Jesus e tal, com essa glória toda, e só na segunda vez. Mas isso é um assunto muito polêmico e controverso sobre esse rapto secreto. Isso aí dá muito pano para manga. Aqui na página 67, Jesus virá com seus santos. É o capítulo, no número 3, capítulos 24 e 25 de Mateus, são textos chaves para se compreender as duas etapas da segunda vinda de Cristo e outros eventos escatológicos. O pastor Antônio Gilberto ele disse da seguinte forma, que Mateus 24, 3 ao 14 tem a primeira fase da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Mateus 24, do 15 ao 29, a segunda fase da tribulação, denominada Grande Tribulação. Mateus 24, 30 e 31, está a volta de Jesus em glória, sua revelação visível às nações da terra. Mateus 25, 31, 46, vê o julgamento das nações, o prelúdio do milênio de Cristo na terra. Julgamento das nações, como de saparto, o bode das ovelhas. Ele fala que Jesus virá à terra, o Armagedon, prisão de Satanás. E aqui ele fala no 7.4.1, que é o Armagedon. Após os 7 anos de tribulações jamais vistas e sentidas na terra, haverá a batalha do Armagedon, literalmente Monte Megido, em Israel. Os exércitos da besta se unirão na planície de Armagedon contra o povo israelita. Essa batalha do Armagedon, que terá a vitória dos reis, o pastor Luiz Saião, quando ele ensinando sobre escatologia, ele fala que não necessariamente é uma coisa literal e a região física de Israel ali do Vale de Megido. Por que ele diz que muitas vezes literaliza, pega essa passagem de forma literal? Porque é uma região, a geografia ali do Vale de Megido é impossível de se colocar uma enormidade de exército ali naquele lugar. Esse lugar ele é extremamente importante porque Israel é um lugar muito estratégico para a guerra de Israel. E não necessariamente será naquele lugar ali, literalmente um lugar geográfico, espaço físico geográfico, mas será algo um sentido figurado, que é um evento de uma grande proporção, é algo gigantesco e que Jesus Cristo vai
destruir todo o exército inimigo, todos que se levantaram contra Israel, que se juntaram contra Israel. Porque não tem como, a região de Meguido não tem como colocar um exército gigantesco. Não tem como, é inviável, impossível. Aí ele tem essa colocação. Para onde irão os mortos da batalha do Armagedon? O texto de Apocalipse 14, 20 dá uma ideia de grande mortandade que haverá nessa sangrenta batalha. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, que é a unidade de medida da época. Mas para onde irão as almas desses mortos? Com exceção das bestas e do dragão, todos irão para o Hades, onde aguardarão a segunda ressurreição, e só se dará depois do milênio. Não irão direto para o lago de fogo, porque não terão sido ainda julgados e condenados. O inferno é um lugar para os ímpios condenados em um dos julgamentos estabelecido pelo justo juiz. Daqui a gente vê a prisão do inimigo, né, do diabo. O julgamento das nações. As nações que sobreviverem ao Armagedon serão julgadas imediatamente por Jesus Cristo. Esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final do trono branco, que se dará somente após o milênio. E aqui ele cita quando que se dará esse julgamento. E o Vale de Josafá, eles não conseguiram achar e identificar uma região que fala do Vale de Josafá. E aí aqui ele cita sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal, sobre essa questão aqui. E quem participará desse julgamento? Considerando o que diz a profecia de Joel, aqui do segundo parágrafo, os bodes representam as nações que fizeram mal a Israel, e as ovelhas as que dispensaram bom tratamento. Haverá uma separação entre o bode e das ovelhas. E o destino dos sentenciados, página 73. Alguém pode pensar que Deus será muito rigoroso ao lançar os opositores de Israel diretamente no lago de fogo. No entanto, é preciso considerar esse julgamento. Na verdade, será apenas uma consumação. Como vemos em Apocalipse, os condenados terão muitas oportunidades de arrependimento durante a grande tribulação. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Vocês observam que serão lançado tudo, o destino, o ímpio, tanto Satanás, os seus anjos, os seus demônios, a morte, o inferno serão todos lançados no lago de fogo e enxofre. Que nós não estejamos lá, sejamos e façamos parte da igreja vencedora de Cristo Jesus. Os eventos que vão acontecer são de proporções inimagináveis. São coisas terríveis, mas somente para aqueles que foram rebeldes a Cristo. Mas mesmo assim ainda terão misericórdia de que alguns se converterão durante a grande tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.